As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Então, uma live do Informativo Cruzeiro, o grande destaque de 2020, o Meia Maurício, jogador que tem sido de extrema importância nesse momento de reconstrução, mostrar a todos a importância da base no clube. O clube está mais precisando, é a base que está dando todo esse apoio, e o Maurício é a grande prova que o caminho do futebol brasileiro é o investimento da base, e contamos sempre com a participação do nosso... Fala aí, Paulo. Salve, Diego. Um abraço para você. Um abraço especial para o nosso convidado Maurício, o nosso Golden Boy aí do ano. Agradecendo aí mais uma vez a oportunidade de estar participando da live do Informativo Cruzeiro. E também só esclarecendo, né, um fato que gerou aí uma repercussão na última vez. Eu moro em Madrid, só que por conta do coronavírus e tal, eu acabei voltando para o Brasil. Não disse que estava no Brasil e tudo mais, mas atualmente sim estou passando a quarentena aqui na fazenda, quietinho no meu canto, sem sair de casa, me cuidando. Espero que todos estejam fazendo o mesmo e que todos estejam bem. Isso aí. Agora com vocês, o nosso grande destaque aí, o grande Maurício. Fala, Diego. Fala, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua oportunidade, por esse convite aí de falar e da gente fazer esse bate-papo aí da hora. A gente que agradece. Então, vamos começar, Maurício, falando do seu início de carreira. Como é que foi, em qual time você deu início à sua carreira profissional? E você já começou jogando nessa posição de meia ou seus primeiros passos foram em outra posição? Então, eu comecei minha carreira assim muito cedo, né? Eu já comecei a jogar bola desde os 6 anos, aí eu fui jogando em escolinha. Comecei em Pirituba, né? Aí lá a gente também tinha uns olheiros do São Paulo, que acabou levando eu e mais alguns amigos para fazer um teste lá. Isso foi em 2011, se eu não me engano. Aí a gente fez o teste lá num jogo, aí eu acabei passando e acabei ficando no São Paulo. Aí eu fiquei lá por 4 anos e eu jogava de lateral, né? Não jogava de meia nem de ponta, né? Eu comecei na lateral esquerda no São Paulo, mas eu jogava de meia na minha escolinha. Aí eu fui intercalando nessas duas, né? Em meia e lateral. Aí fiquei esses 4 anos lá e depois eu fui dispensado, né? Aí eu fiquei um pouco de tempo no Osasco Audax, treinando um pouco, né, para não perder o ritmo. Como já tava com quase 14 anos, quase para 15, aí eu fiquei treinando para manter o ritmo, né, para tentar alguma outra oportunidade em algum outro clube. Aí foi aí que apareceu o Desportivo Brasil, é o meu ex-clube. Aí eu fui para lá, aí tanto é que eu fiquei 2 anos e meio lá, quase 3 anos, aí que eu fui pro Cruzeiro. Aí essa foi a minha trajetória. Ô Paulo, faz a pergunta aí pra gente aí que a gente combinou aí, como foi a chegada dele no Cruzeiro? Ô Maurício, pois é, cara, é até interessante falar da sua trajetória, porque você é um cara que desde os 14 anos você tá fora de casa, né? E eu imagino a dificuldade que tenha sido até chegar num clube grande. Como que foi isso de sair de um clube aí do interior de São Paulo, relativamente um clube mais formador de jogador do que um clube de divisões grandes, né? Como foi essa saída? Quem te levou para o Cruzeiro? Como foi sua chegada no Cruzeiro? Maurício, tá me ouvindo? Tô só refazer a pergunta, acho que ele saiu sem querer aí. Ou então, em resumo... pode falar?
Em resumo, eu queria saber como foi a sua saída do Desportivo para chegar no Cruzeiro. Quem te levou para o Cruzeiro, sair de um clube no qual era o seu antigo clube, chegar em um time que era já campeão de Copa do Brasil, que vinha de títulos, time grande, talvez a adaptação seja um pouco difícil. Como foi esse processo? Quem te levou, principalmente, para o Cruzeiro? Então, né, desde os 14 anos eu tô morando fora de casa, né, praticamente morando em alojamento e centro de treinamento. E é um momento muito difícil, né, pra gente, né, que começa assim, né, jogar futebol e depois morar longe da nossa família, tem que largar tudo para fazer pelo nosso sonho. Mas é tudo bem uma boa forma, né, que isso acabou me ajudando como pessoa, como ser humano e também como atleta, né? Então, foi uma experiência muito bacana. E quem acabou me levando pro Cruzeiro, né, como eles já tinham interesse em mim, que eu estava jogando no sub-20 lá, então já estava tendo uma boa visibilidade. E quem foi é o meu atual empresário, né, o César Godoy, né? Ele que teve essa informação também. O Ederson tinha ido um pouco antes, né? Que a gente jogava junto lá no Desportivo Brasil. Aí o Ederson acabou indo um pouco antes, aí eles tiveram interesse em mim, aí eles acabaram criando esse meio. Aí o César Godoy, que é meu empresário agora, ele que fez esse intermediário para haver um bom acordo entre as duas equipes e acabou me levando para o Cruzeiro. E com a sua chegada no Cruzeiro, mudança de ares, você vendo que realmente ali a sua carreira estava decolando, como que foi a chegada, qual que foi a recepção do time da categoria que você jogava, quem era o treinador e quais eram os jogadores que atuavam naquela equipe que hoje são profissionais? Olha, quando eu cheguei era o Ricardo Rezende no sub-20, né? E no 17 era o Fred Pacheco. Aí eu cheguei para jogar no sub-20, mas aí como também tinha uma Copa do Brasil sub-17, eu acabei descendo para jogar. E basicamente os jogadores que estão comigo no profissional eram o Pedro Bicalho, o Vinícius Popó, quem mais? É que no sub-17 tem poucos, né? O Caio Rosa. Aí a gente acabou jogando, eu acabei jogando pelo 17 um pouco, aí depois eu subi pro sub-20 jogar a Copa RS, né? Aí no sub-20 tem vários jogadores que estavam com a gente lá, o Ariano, o Lucas Edu, até mesmo tinha vários jogadores, então acho que tipo, nessa questão assim, no começo foi um pouco difícil a minha adaptação, né? Por estar na mudança de um clube muito grande, né? E eu vinha de um clube pequeno de São Paulo, né? Porque eles não tinham profissional, né? Eles fizeram profissional faz pouco tempo atrás. Eles têm mentalidade mais em pegar jogador da base para fazer esse processo de evolução, né, com o jogador para acabar fazendo bons negócios, né? Então, foi uma mudança muito diferente, né? Mas no começo eles me ajudaram muito e acabou dando certo a minha adaptação e foi dali para melhor. Ô Maurício, vamos falar também um pouco sobre O Paulo. Posso mandar direto, Diego? Pode. Vamos falar também sobre um ponto alto aí da sua passagem na base, né? Que foi a Copa do Brasil Sub-20 que você disputou. Inclusive, é uma opinião minha, aí você pode concordar ou não, mas depois dessa final, no qual o Cruzeiro ele teve que remontar, né? Fazer uma virada no Independência e levar a disputa para os pênaltis. Você, o Wellington, o Adriano, se eu não me engano, também estava jogando, se destacaram muito. E foi onde chamou muita atenção e onde a torcida começou a pedir vocês no time principal. Como que você sente aquela disputa contra o Palmeiras, que é um time que hoje tem uma base muito forte também, muitos jogadores contratados para a base, e ter que adaptar assim, um jogo em Belo Horizonte com torcida para virar? E também queria que você falasse da sua posição nesse jogo. Eu vi que você jogou um pouco mais pela direita e às vezes fechava um pouco para o meio. Você acha que tem uma diferença entre a posição que você jogava na base e hoje como você atua no profissional?
Então, sobre a questão da Copa do Brasil, foi um campeonato que eu me destaquei bastante, né? Consegui ter bastante oportunidade, também tive depois a oportunidade de estar no profissional, né? De ser reintegrado ao elenco. E eu fiquei muito feliz com aquele campeonato, né? Não só individualmente, né? Mas coletivamente, né? A gente fez um campeonato muito bom, a gente conseguiu eliminar times grandes, né? A gente jogou contra o Goiás, a gente eliminou o Goiás, a gente jogou contra o Corinthians, eliminou o Corinthians, jogou contra o Flamengo, eliminou o Flamengo. Chegamos na final contra o Palmeiras, né? Que era um time muito qualificado, né? E só idade máxima ali, né? Que era 9-9. Então a gente conseguiu fazer um bom jogo até praticamente no campo deles, né? Na primeira final, a gente conseguiu perder de 2-1, mas a gente conseguiu fazer um gol lá no final com o Marco Antônio. Aí também teve essa final no Independência, né? O jogo de volta, que a gente começou perdendo, a gente estava perdendo se não me engano, de 3-1 no começo do segundo tempo, aí a gente conseguiu fazer uma virada histórica, né? Que a gente, e naquele tempo a gente mesmo vinha falando, né, que estava acontecendo umas viradas históricas, né, a gente acompanhava a Champions League e estava aparecendo vários jogos que você achava que era jogo já era fácil para o time que estava com a vantagem, aí o time que estava em desvantagem conseguia fazer um placar adverso e conseguia reverter, né, então a gente tinha consciência que a gente podia reverter e também com o apoio da torcida também, que acabou indo em grande público lá, né, a gente conseguiu fazer essa. Acho que foi, se não me engano, foi em 12 minutos a gente conseguiu fazer 3 gols e a gente conseguiu levar para os pênaltis, né? Mas aí pênalti é competência, né? Então aí a gente acabou perdendo, infelizmente, mas foi um grande campeonato, não só meu, mas como de toda a equipe, né? Também como você mesmo disse, o Adriano, o Wellington, até o próprio Ederson também fez um bom jogo. E aí naquele jogo eu lembro que eu comecei na ponta esquerda, aí depois ele me trouxe para o meio. Aí ele ficava me intercalando entre o meio e a ponta direita. Mas eu comecei de ponta esquerda, né? Pois é, eu lembro até que então eu confundi, né? O Wellington estava espetado na direita e você começou na esquerda, não foi? Isso. Foi Ah, isso. beleza. Manda lá, Diego. Então, Maurício, a gente sempre se encontra na toca, né? Você sabe que o Informativo Cruzeiro faz a cobertura diária dos treinamentos. E me chamou muito a atenção agora todos os treinos abertos do Adilson Batista. Em alguns jogadores da base, a gente viu ali uma certa dificuldade nos treinamentos, uma atenção especial do Adilson em relação a alguns fundamentos específicos do futebol, o que não é o seu caso, que você já estava desde o ano passado no profissional, mas a gente viu isso em outros jogadores que subiram em janeiro sem fazer a primeira partida no profissional. Eu gostaria que você explicasse melhor, principalmente para mim, qual que é a grande diferença entre o treinamento da base e o treinamento do profissional? Existe uma diferença tão grande assim? Olha, eu acho que também envolve um monte de coisa, né? Não só a diferença entre o treinamento da base e o profissional, mas também sim o psicológico, né? Às vezes o psicológico pode acabar atrapalhando, né? Como no profissional tem questões de torcida, de adversários, de torcidas de adversários também. Então pode envolver várias coisas, né? Acaba havendo pressão maior, né? Por estar no profissional. Então, mas eu acho que em questões de treinamento, eu acho que tem, e jogo também, eu acho que tem bastante diferença, né? Em questão de relação à força, em questão de própria técnica também, né? Os jogadores dos profissionais já são mais experientes, já tem mais aquela, aquele certo tempo, né? Das coisas, né? Já tem muita experiência, então acaba sabendo mais das coisas, né? E a gente, como vem da base, a gente vem meio que sem a casca, né? Como a gente diz, né? A gente vem meio, às vezes algo pode vir cru, aí depende, né? Mas é que acho que questões de treinamento, assim, eu acho que eles acabaram se adaptando muito rápido, né? Mas como eu também entendo o lado deles, né? O ano passado também eu demorei um pouco para me adaptar por questões de treinamento e jogo, né? Porque eu acho que é outro nível, né? Cruzeiro, você pega o Campeonato Mineiro do Sub-20 para jogar um Campeonato Mineiro, uma Série B, uma Série A que eu joguei o ano passado, é totalmente diferente, né? Mas eu acho que eles estão se adaptando super bem, né?
é o momento mais delicado do clube, né? É o momento mais difícil. Então, com certeza é uma grande pressão, mas os jogadores experientes vêm ajudando a gente, vêm ajudando eles que subiram da base agora, né? Porque é difícil se chegar da base, né? Não ter jogado profissional e vai lá e faz o primeiro jogo já de cara, né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com eles também, né? Eles têm suas qualidades, assim como também eu tenho defeito, todo jogador tem defeito, mas eles estão se adaptando bem e quando eu voltar agora a gente vai tá bem melhor. Ô Ok, Maurício. O Paulo tem uma. O Oi. Paulo, eu gostaria que você perguntasse ao Maurício sobre a época que ele jogava bola na rua, quando ele era o dono da bola. Pois é. Aqui, ô Maurício, conta pra gente. Você não é filho único, não, né? Você tem dois irmãos? Eu tenho dois irmãos mais velhos, um de 24 anos e outro de 21. O Lucas E o Silvio, e o Silvio. Qual que é o apelido do Silvio? Eu já até esqueci, cara. O Lucas me contou, mas eu esqueci. Geleia. Geleia. Ô, cara, conta pra gente um negócio. Dá pra ver que desde dos poucos jogos que você teve na Série A do ano passado e já os jogos, esse ano que você teve uma sequência aí de vários jogos seguidos como titular, que você é titular desse time, a gente viu que você é um cara que não gosta de perder, né? E quando você jogava aí na rua e tal, você aceitava jogar que não fosse no time do seu irmão mais velho? Pô, essa história é verídica, velho. Eu não. Eu sempre fui um cara muito competitivo, né? Então eu não gostava de perder, né? E o meu irmão mais velho, ele era muito bom, né? E o meu irmão do meio, eu sempre tive uma briga com ele, assim, né? Eu nunca quis jogar no time dele, porque eu sempre que jogava no time dele, eu passava uma raiva, né? Então, eu gostava de jogar no time do meu irmão mais velho, né? Então jogava eu, meu irmão mais velho, o meu outro irmão e um amigo, né? Então era sempre essa dupla fixa e eles sempre perdiam, né? Sempre deu certo. E quando você não podia jogar no time do seu irmão, você não jogava? Pegava a bola e ia embora? Não, não fazia isso, né? Mas eu apelava, pô. Falava, não, pô, tem que jogar no time dele, pô. Aí eu metia aquela pressão, né? Falando, por que vocês não querem perder? Aí acabava dando tudo certo, aí a gente jogava e eles perdiam, viu? A gente sempre dava certo aquela dupla lá. E eu sei que fazia todo o trabalho ali da frente, né? O Lucas ficava limpando ali a defesa e falava, vai, moleque, faz os gols aí, que é o que você sabe fazer. Então, a gente tinha, né, umas travinhas de ferro, né? Meu pai acabou fazendo umas travinhas de ferro, aí, aí a gente colocava na rua lá, a gente até me colocava uma lá na ponta lá da rua, que é uma descida, né? A gente colocava uma lá em cima, outra lá embaixo, aí ia só os quatro lá jogando igual um doido. Mas sempre deu certo, sempre ganhei, né? Mas eu fazia tudo, como eu era menino, né? Corria pra lá, pra lá, pra cá, e meu irmão só ali, só desenvolvendo o jogo. Ai, ai. Solta aí, Diego. Eu sei que agora É você isso tá, ó, aí. assim para perguntar sobre alguma coisa específica, não é? Ainda vamos chegar lá. Maurício, aí você, após essa participação na Copa do Brasil, você já era já um grande destaque da base, a torcida passou a te requisitar entre os profissionais. E como que foi o primeiro treinamento com o Mano? E se você teve alguma sequência de treinamento com o Mano, ou se era você treinava um pouco na base, às vezes com o Mano, como é que era essa relação aí no o Maurício chegando no profissional durante o comando do Mano Menezes? Olha, a minha recepção lá foi muito boa, né? Ele chegou a conversar comigo, né? Falou que era diferente, que ele queria observar meu futebol, né? Então, ele me deu um apoio muito grande, né? E eu fiquei treinando profissional direto, né? Mas eu lembro que naquela época eu treinei um pouco, treinei uma semana e meia, se não me engano. Aí tive aquela convocação para principal, né? Para treinar com os jogadores pré-Copa América. Mas eu fiquei treinando só no profissional. Aí quando eu voltei também, quando eu retornei, foi aí que eu comecei a treinar de novo também só no profissional, profissional, profissional. Aí eu consegui me firmar, né? Consegui ir bem nos treinamentos, consegui ganhar um pouco de confiança para me soltar também, né? Aí eu lembro que eu fiquei
só no profissional, aí eu consegui fazer minha estreia, aí eu consegui manter no profissional. Só que aí depois de um tempo que eu acabei descendo para base para jogar uns 2 jogos, se não me engano, mas foi bem pro final do ano praticamente que eu acabei descendo, mas eu consegui, graças a Deus, ter uma regularidade boa nos treinamentos para conseguir me manter no profissional para caso eu tivesse a oportunidade no profissional de poder estrear e jogar bem. A sua estreia foi com o Mano no profissional? Foi, mano, contra o Botafogo, Mineirão. Ah, sim, naquela partida que foi 0 a Foi, 0, foi, né? partida 0-0. Então, e nessa partida foi onde eu, como jornalista, e o nosso informativo Cruzeiro teve a honra de realizar a sua primeira entrevista com o profissional. Você se recorda um pouco dela? Vocês foram fera, pô. Fizeram minha primeira entrevista como profissional. Foi bacana demais. Aquele dia lá foi muito especial para mim, né? Para minha carreira, né? Poder estrear no nosso clube que é gigante, né? Então, fiquei muito feliz aquele dia. Eu tenho até a data tatuada no meu braço aqui para ficar marcado pro resto da vida. Eu senti em você uma forte emoção naquela entrevista. Maurício, sua grande estreia com a camisa do Cruzeiro, desde a base no clube. O que você tem a dizer sobre esse grande dia na sua carreira? Foi um dia muito feliz para mim, né? Pude estrear pelo profissional, mas o resultado não veio, mas levantar a cabeça que quarta-feira tem mais. É isso aí. Dentro das funções estabelecidas pelo Mano para você dentro de campo, você acha que você cumpriu bem? Você ficou satisfeito com a sua atuação? Para uma estreia sim, eu acho que eu tentei dar o meu melhor como sempre, mas o resultado não veio, primeira estreia também acontece. Isso aí. Esperamos uma boa sequência de jogos para você, viu? Obrigado. Mas descreve pra gente qual que é a emoção de tudo que você passou, tanto tempo longe de casa, tantas dificuldades, e chegar, enfim, o dia de pisar no gramado do Mineirão como jogador Olha, eu profissional acho do que Cruzeiro. é um sonho realizado, né? Eu sempre disse isso, né? Foi uma experiência muito única para mim, né? Poder Nunca imaginaria que eu podendo estar vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Ainda mais podendo ter a oportunidade de ser no Mineirão, né? Que é um dos maiores estádios do Brasil, né? Onde tem mais história também. Então fiquei muito feliz naquele dia, né? Eu acabei nem dormindo aquela noite, porque foi muita emoção, né? Você vê um menino, né? Que cheio de sonhos e tá podendo realizar e tá podendo fazer o que ele mais ama, né? Que é jogando futebol, que todo menino tem esse sonho, né? De jogar futebol profissional, mas poucos conseguem chegar, né? Então, fiquei muito feliz aquele dia, foi uma emoção muito grande, né? Assim também como foi meu gol, assim também quando foi o gol que eu fiz de pênalti da classificação contra o Boa também. Foram momentos únicos, né? Fiquei muito grato a Deus por tudo isso que ele vem fazendo. Ô Maurício, pois é, você falou E aí. antes de passar a bola novamente aí para o Paulo Pianetti. Beleza, eu já estou emendando aqui de uma vez. Você falou aí essa questão dos sonhos e tal. E você até citou, né, o seu gol, o seu primeiro gol como profissional. Queria que você descrevesse esse momento, porque na realidade é óbvio que é o primeiro gol, aquela coisa toda, mas a importância desse gol, né, Maurício? Você deu os 3 pontos para o Cruzeiro, que naquele momento era um alívio, né? Tá podendo aí sair da zona de abaixamento. Foi aquela vitória contra o Vasco. Infelizmente, a gente sabe como é que foi depois. Só que foi um gol muito importante, né? E queria que você contasse pra gente qual foi a sensação, o que passou na sua cabeça na hora que você fez o gol. Tiro a camisa, pulo na torcida, corro sem objetivo. Como que é essa sensação? Olha, eu lembro daquele dia como se fosse ontem, né? Eu comecei no banco, né? Aí eu tava até brincando com os jogadores lá. Falei, nossa, se eu entrar nesse jogo, eu vou fazer o gol, viu? Aí eu comecei a brincar, aí aquecendo. Aí depois, que aquele jogo lá era de extrema importância, né? O Vasco tava na nossa frente
E era aquele jogo ali era de 6 pontos, né? Aí, mas nunca imaginaria que eu ia entrar, ia fazer o gol da vitória, ia dar os 3 pontos pro Cruzeiro, né? A gente não espera tudo isso, né? Mas aí eu acabei entrando, aí eu entrei bem, aí eu lembro que o David fez aquela jogada, aí ele meio que jogou pra minha esquerda, aí eu vi o gol na minha frente e a bola no pé, eu falei, eu vou encher a paulada no gol. Ali eu fechei o olho e chutei. Ali não tinha outra opção. Aí, graças a Deus, eu consegui fazer o gol, né? Na hora que eu fiz o gol ali, eu não caiu a minha ficha, né? Porque como é que eu ia imaginar que ia estar fazendo gol em pleno Mineirão? Aí eu só pensei em correr e comemorar com a torcida. Eu só vi os caras chegando, me abraçando, aí eu comemorei. Aí eu agradeci a Deus, ajoelhei, fiz tudo naquele gol lá. Eu fiz umas 10 comemorações naquele gol lá. Mas foi um dia muito especial, né? Foi, cara, foi um dia muito especial e logo depois desse jogo, né, contra o Vasco, o Cruzeiro teve que virar a chave e entrou num confronto de Copa do Brasil, que foi o jogo da volta, né, contra o Internacional. Sim. E cara, eu queria separar minha pergunta em duas partes. A primeira é que na época, só para relembrar o torcedor, né, já era o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, ele vinha de, se eu não me engano, o jogo contra o Vasco foi a terceira vitória do Rogério Ceni. Ele tinha tido um empate lá contra o CSA, mas foi a terceira vitória do Rogério com o Cruzeiro. E as coisas pareciam que iam e não foram. Teve todo um problema interno, mas a questão de você depois desse jogo, depois desse gol, você perdeu um pouco de espaço. Você acredita que isso tenha sido por conta do momento do Cruzeiro e para poupar uma joia que nós temos, não vamos queimar o Maurício? Ou então é uma coisa de vestiário mesmo? Olha, é difícil falar, né? Porque era um momento muito delicado, né? A gente já estava num momento muito difícil no Cruzeiro, né? Então, o Rogério Ceni, ele me deu aquela oportunidade e eu pensei, né? Que como falei, eu fiz o gol, acho que eu devo ter mais oportunidades, né? Mas também a gente já vinha de um meio de semana que era uma decisão, né? Contra o Inter, no Beira-Rio. Mas aí a gente acabou perdendo, tendo aquela eliminação, aí depois também teve aquelas discussões, né, com imprensa, com tudo, né, mas eu sempre quis manter minha cabeça super tranquila, né, entendeu? Pelo lado bom, né, que era continuar trabalhando, fazendo as coisas certas, e que uma hora ia chegar, né. Eu, claro que fiquei triste, né, por não ter tido mais oportunidades, mas eu sabia que quando Deus tem um propósito pra gente, a gente é tudo no tempo dele, então eu quis manter minha cabeça super de boa, super tranquilo para continuar treinando, continuar batalhando, continuar tendo minha cabeça boa, que uma hora a oportunidade ia chegar e nunca vou saber quando vai chegar, né? Então é melhor estar parado e não chegar do que você não estar preparado e acabar chegando, né? E acabar não fazendo a coisa certa. Então eu estava preparado, então se tivesse a oportunidade lá, eu acho que eu também poderia dar meu melhor, eu ia dar meu melhor, eu ia dar minha vontade, minha raça, meu sangue, então, mas como acabou não chegando, né, eu fiquei triste, mas eu consegui trabalhando, né, porque o melhor era o Cruzeiro tá bem do que eu, né, o Cruzeiro é acima de tudo, então, mas eu fiquei triste por não ter tido uma sequência, né, porque eu vinha de um momento muito bom, né, eu voltava de convocações e então eu achava que era um momento muito bom individualmente, né. Ô, Maurício, eu gostaria que você contasse para gente como que você sentiu a recepção do grupo na chegada do Rogério, que querendo ou não, a saída do Mano foi um pouco traumática, porque um treinador com 3 anos e meio de trabalho, não é simples uma saída dessa, né? E gostaria que você falasse para a gente como que você sentiu o vestiário recepcionando o Rogério, como que foi o contato, o que você pode dizer para a gente de como que foi o primeiro contato do Rogério com esse grupo de jogadores? Não, eu lembro que o Rogério Ceni chegou, aí também a gente tinha uma reunião, né, para conhecer ele, para conversar, então tava todos os jogadores estavam bem felizes e bem motivados, né, para conhecer ele, para conhecer o trabalho dele, para já treinar logo, para poder mostrar para ele. Então ele cumprimentou todo mundo, conversou com todo mundo, foi gentil, falou do momento, mas falou que a gente também ia mudar
aquele momento difícil, né? Então, mas aqui tava todo mundo muito feliz ali com a chegada dele, né? Ele tem muita história no São Paulo, né? De como jogador, né? Então ele tá construindo a história dele. Tem uma história boa no Fortaleza, né? Antes de vir pro Cruzeiro. Então a gente estava bem motivado para que o trabalho desse certo, né? Então os treinamentos dele também eram muito bons. Então eu particularmente acabei aprendendo bastante com ele, né? Em questão de tática, de posicionamento. Então a gente estava bem feliz com a chegada dele no Cruzeiro. Ô Eu Maurício, também tive a oportunidade, Tá. né? Deixa eu continuar aqui, Paulo. Vai Ô, lá. Paulo, só um momentinho. Eu também tive a oportunidade de acompanhar os treinamentos do Rogério. Eram treinamentos realmente diferentes de tudo aquilo que eu já tinha visto, treinamentos mais intensos, com a participação dele. A gente via uma grande motivação de todos os jogadores. Foi onde eu também tive a oportunidade de me aprimorar e aprender um pouco mais sobre tática, posicionamento e treinamento, que é uma coisa que eu busco conhecer ao longo dos anos. E o Rogério foi, assim, um diferencial nesse conhecimento meu. E depois daquela partida contra o Inter, eu senti que a motivação de muitos jogadores, com exceção da base, diminuiu. Você também sentiu que após aquela desclassificação para o Inter, a motivação de alguns jogadores diminuiu ali naquele ritmo intenso de treinamento? Olha, eu acho que a gente fica um pouco desanimado, né? Até eu fiquei um pouco desanimado, né? Por ser um campeonato que a gente é o maior campeão e ser um campeonato de extrema importância, né? E ter aquela classificação do jeito que foi, a gente acaba desanimando um pouco, né? Eu senti também que o grupo desanimou, né? Porque a gente vinha de duas conquistas seguidas, né? Então a gente estava em busca da terceira, que é inédita, e a gente tava bem feliz com o momento, né? De estar chegando de uma vitória contra o Inter, de uma vitória do Vasco, né? Para jogar contra o Inter. Então a gente estava motivado, aí a gente acaba tendo uma eliminação daquela, né? Aí a gente, qualquer eliminação a gente já fica triste, né? Eu não gosto de perder, então fico triste com qualquer derrota e acho que acabou desanimando um pouco, sim, aquele jogo, né? Do jeito que foi, também por a gente ter sido eliminado e ter ficado fora de uma grande competição. Segue aí, Paulo. Ô Maurício, e até aproveitando, né, esse fato, a gente comentando aqui, falando sobre o passado, né, e o passado fica de aprendizado. Hoje, no presente, você é artilheiro do Cruzeiro e também, se não me engano, é o líder de assistências. Que tipo de aprendizado você tirou dessa eliminação, nem só pela parte da dor, do desânimo, mas questão de futebol mesmo, de como se deve reagir após uma eliminação, a importância que tinha ainda, né, a temporada para o Cruzeiro, afinal, tinha uma luta contra o rebaixamento e o Cruzeiro acabou não conseguindo cumprir o objetivo. Que tipo de aprendizado você teve do ano de 2019? O aprendizado que eu tive no ano de 2019 foi que todo dia eu tenho que ter uma motivação, todo dia eu tenho que estar bem mentalmente e fisicamente, né, para poder ajudar da melhor forma. Então, acho que isso é um ponto que eu bato muito nessa tecla, né? Então, tem que ter motivação todos os dias para poder continuar, né? Perder um jogo, eu acabo ficando meio meio triste à noite, no dia seguinte já tem que ter motivação de novo para continuar treinando para no jogo seguinte não acontecer da mesma forma que foi no jogo passado, entendeu? Então eu tiro de motivação isso. Se um dia for ruim, no outro dia eu tenho que ser bom e cada vez ser melhor. Então, essa é o que eu tiro, né, de 2019, né? Foi o meu primeiro ano de profissional e foi um ano muito difícil, né, para mim, né? Que nunca esperei passar por isso. Acabei passando, mas também tem que tirar pelo lado bom que pode ser uma experiência. Foi uma experiência ruim para mim, né? Não quer ter passado por isso, mas eu tiro proveito, né? Para eu nunca mais poder errar ou fazer umas coisas do jeito certo, né? Motivação todos os dias para continuar treinando, para continuar, para sempre tentar querer vencer a vida. Então, isso é o que eu tiro. Legal, é isso mesmo. Eu acredito. O Maurício. Não, segue aí, Diego, pode seguir. Ô Maurício, para a gente completar esse assunto do final do ano passado, para a gente entrar nesse ano,
Eu gostaria que você falasse para a gente em relação ao Abel Braga. Você sentiu uma diferença muito grande na forma de treinamento entre Mano, Rogério Ceni e Abel? E faz para a gente um resumo aí entre a chegada e a saída do Abel, entre o que você mesmo, Maurício, sentiu, o que você percebeu, e se durante a passagem do Abel chegou a passar pela sua cabeça que o Cruzeiro não conseguiria sair daquela situação. Olha, fazer um resumo desses três treinadores é um pouco complicado, né? O Mano foi o que abriu as portas para mim para eu subir profissional. Foi um cara que é renomado, né? Tinha 3 anos e meio de Cruzeiro, né? Todo mundo gostava dele, todo mundo sabia da importância que ele tinha. Mas eu gostava muito do estilo de treinamento dele, era também muita posse, muita marcação também, né? Eu acabei aprendendo bastante com ele, com o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni também é um pouco mais atualizado, né? Um pouco mais estilo europeu que a gente vê, né? De questões de posse de bola, de marcação, pressão, de ofensividade toda hora. Aí no Abel eu senti um pouco. Ele também já é um treinador que é mais antigo, né? Vamos dizer. Ele já é treinador faz muito mais tempo, né? Então ele já é um treinador muito mais experiente, né? Mas em questões de treinamento, eu gostava do treinamento dele. E, mas eu acho que com ele foi um pouco mais difícil para eu jogar, né? Eu acabei tendo um jogo com ele e nesse jogo eu acabei indo mal, né? Então eu não tive uma credibilidade muito boa, né? Então eu tinha que continuar trabalhando, mas aí ele optou por outras opções, outras formas de jogar, né? Eu acabei às vezes até ficando alguns jogos fora até do banco de reservas, né? Então aí foi um momento difícil para mim, aí eu acabei até descendo para a base naquele período, mas tiro de aprendizado também, né? Aí depois eu acabei voltando por ter feito bons jogos na base. Fiz 2 jogos contra o Palmeiras no Brasileiro Sub-20. Aí eu acabei voltando. Aí eu não tive mais oportunidade com ele. Aí tanto é que ele foi mandado embora, né? Mas antes dele ser mandado embora, eu tive uma convocação para a seleção sub-20, que eu acabei indo, que foi aqueles que jogos difíceis que a gente teve, né? De, contra o Avaí, se eu não me engano. Foi Avaí, não lembro a sequência direito. Foi Avaí, CSA. CSA. Foi Avaí, CSA seguido? Isso. Então, foi Avaí, CSA e acho que Vasco e Grêmio. Aí eu acabei voltando só no Aí jogo. já é com o Adilson, né? Isso, foi essa época que eu tava na seleção. Foi a época de final do período do Abel pro começo do Adilson, né? Eu fiquei, acho que 4 ou 5 jogos fora, porque eu tava na seleção. Aí eu acabei voltando pro último jogo contra o Palmeiras, que aí já era o Adilson Batista. E como que foi para você aquele fatídico dia do rebaixamento, aquele jogo do Palmeiras? Qual o sentimento? Como que foi para o Maurício, após o jogo, ver o Cruzeiro na segunda divisão? Olha, foi acho que um dos dias mais tristes da minha vida, né? Eu sempre acreditei até o final, né? Porque eu sabia da qualidade que nós tínhamos, eu sabia da qualidade também do torcedor, né? Do apoio que o torcedor sempre deu pra gente, né? Então, eu acreditei até o último minuto. E foi um dia muito triste, né? Por tudo que envolveu, né? A gente acabou tomando gol muito cedo e eu acabei até entrando naquele jogo. Foi um jogo muito difícil para mim, né? Depois daquele jogo, eu fiquei muito triste por ter participado desse rebaixamento, né? Eu nunca imaginaria que a gente ia cair e também. A gente nunca quer participar de momentos ruins, né? A gente sempre quer tá no alto, né? Mas foi um aprendizado, né? Eu fiquei muito triste, como todo torcedor ficou, né? Eu também sou um torcedor do Cruzeiro, foi um clube que abriu as portas para mim, que eu amo até hoje, né? Então foi um momento muito difícil aquele dia do rebaixamento, mas a gente tinha que seguir em frente, né? E também até é difícil falar desses momentos, né? Porque a gente não encontra palavra, né? A gente só encontra tristeza, né? Daquele jogo, daquele dia, né?
Isso aí, segue aí, Canete. Maurício, eu vou encerrar essa parte de 2019 e vou mandar para o Diego já começar o ano de 2020, até porque eu, como jornalista, né, eu estive lá na Toca e acompanhei só até o trabalho do Rogério Ceni. Depois que o Abel Braga chegou, eu já não estava aqui mais. Essa dor do rebaixamento que você falou é uma dor que o torcedor se identifica, né, Maurício? É mais ou menos o que o torcedor sentiu também. Você acha que todo mundo ali dentro teve uma sensação, quer dizer, tirando os garotos da base, porque a gente sabe como a base sente, né? Mas você acha que todo mundo ali teve essa mesma dor que você teve? Olha, é difícil falar, né, em questão de sentimento, né, porque cada pessoa se expressa de um jeito, né. Tem pessoas que se ficar mais quieto na sua, né, do que acabar acabar falando várias coisas, ou também acabar chorando, né. Eu também, no dia do rebaixamento, eu acabei chorando, né, porque é um sentimento que eu tenho, né, um clube que foi de suma importância para minha vida, né, que mudou minha vida. Então, ver o clube naquela situação, a gente acaba ficando ruim, né? Então, mas eu acho que é de se falar pelos outros atletas, né? Eu acho que eles também ficaram tristes, né? Mas é difícil a gente generalizar isso, né? Cada pessoa reage de um jeito e é difícil. Então a gente dá valor para quem sofre, né? Manda lá, Diego. Exato. Então é isso aí, né? É uma situação muito difícil. Eu, como torcedor, ainda confesso que choro até hoje por isso, mas a vida tem que seguir, né? E tragédia consumada, chegou 2020, Adilson Batista mantido no cargo. Dia 6 de janeiro começa realmente a reconstrução do Cruzeiro. E eu tive lá na Toca acompanhando todos os treinamentos e me chamou muita atenção que nos primeiros 15 dias de treino, o Adilson fez muitos treinamentos com vocês de posicionamento, de pedindo muita posse de bola, triangulações, profundidade. Isso me chamou muita atenção pela forma que eu via que todos vocês estavam se esforçando e assimilando aquilo que o Adilson estava pedindo, mas, ao mesmo tempo, nesses primeiros 15 dias, vocês treinaram sem um grupo completo. Vocês chegaram a treinar 2 vezes com 13 jogadores, manteve uma média ali de 18 jogadores por treinamento, às vezes com o preparador de goleiro completando, às vezes com o Ciro completando, ou um coletivo, ou um treinamento tático. Como que foi isso para você ali, Maurício? Está no Cruzeiro, no momento de reconstrução, com o treinador se esforçando junto com o grupo e não ter nem 2 times completos para treinar. Como foi isso para você? Aquele momento ali eu tava bem motivado, né, para ajudar esse time na reconstrução, né? Tava feliz de poder estar continuando no Cruzeiro, de querer ganhar meu espaço e de poder ajudar o time, de poder ter uma sequência, né, de jogos, de me esforçar para ter essa oportunidade. Mas aquele momento ali também, os jogadores, a maioria dos jogadores acabaram saindo, né? Então ficava aquela indecisão de se o jogador fica, se o jogador não fica. Aí cada treino alguns jogadores saíam, aí a gente treinava com 13 jogadores, aí outro com 15. A gente nunca sabia ao certo quantos jogadores iam treinar e quem ia ficar, né? Então sempre fica naquela dúvida se ficava ou não ficava, se treinava ou não treinava. Então acabou sendo difícil também, né? Porque nós jogadores da base que estavam lá, a gente comprou a ideia do Edson Batista, né? De treinar do jeito que ele pedia, de fazer as coisas que ele pedia, porque a gente acreditava que poderia dar certo. Então, mas esse momento foi difícil, né? Porque a gente também, a cada dia, cada semana que passava, os jogadores iam saindo, a gente acabava, tipo, não tendo uma identidade, sabe? Também isso acaba atrapalhando. A gente não sabe se os jogadores vão ficar, então isso acabou acho, atrapalhando bastante no começo da temporada, né? Na nossa pré-temporada. Então acho que isso foi um. Mas acontece, né? Os jogadores queriam sair, ou os jogadores que queriam continuar e não entraram em acordo, mas a gente eu, pelo menos, da base que tava comprando a ideia do nosso ex-treinador, né? Então
eu tava me esforçando bastante, mas foi bem difícil essa questão, né? Do começo da temporada, de questões de jogadores com diretoria, então foi um momento difícil também nesse início da temporada. Mas só mais uma coisa em relação a esse início de temporada. A gente viu a saída do Ederson um pouco conturbada, deixou os torcedores bastante chateados. Como que foi para você, que eu sei que vocês têm uma grande amizade, muito próximos, como que foi para você ver a saída de um amigo e principalmente a saída daquele que a gente esperava que junto a você seriam os dois principais jogadores do Cruzeiro nesse ano de 2020? Então, eu fiquei bem triste, né, com a saída dele do Cruzeiro, né, e também do jeito que foi, né, foi uma saída meio difícil, né, de, de perceber, mas eu também tento entender o lado dele, né, como eu sou amigo dele, eu também tento entender o lado dele, né, que estava um momento difícil para ele financeiramente, né, ele tinha um desejo de continuar no Cruzeiro, né, foi o clube também que abriu as portas para ele, né, ele teve a oportunidade, fez bons jogos, ele queria ter essa continuidade, né, mas aí também eu sou a parte do amigo, né, se tô ali para o que ele precisar, né, então parte que envolve ele, clube, eu deixo isso de lado, né, porque quem tem que resolver isso é ele e o empresário dele, mas como grande amigo, eu sei do sentimento que ele tinha pelo Cruzeiro, né, de querer continuar, e também eu queria que ele continuasse, né, mas infelizmente ele, ele saiu, mas desejo também toda a sorte do mundo para ele, que ele possa ser feliz. Vai aí, Pianete. Pois é, Maurício. Falando um pouco da sua resposta anterior, né, que quando você disse que os jogadores da base, principalmente, compraram a ideia do Adilson Batista, a gente que está no meio do futebol, que trabalha com isso, a gente sabe como é importante, como um trabalho para se ter sucesso, né, precisa que os jogadores acreditem no que o treinador está passando. Eu quero que você faça uma análise sua do seu ano de 2020 até então. A gente já falou aqui que você é artilheiro do time, você, se não me engano, tem 3 assistências também, 3 ou 4 assistências na temporada. Digamos, 3. 3, né? 3 gols e 3 assistências? Isso. O cara que carregou o piano aí no meio para frente, do meio para frente para o Cruzeiro, e com caras, de certa forma, que teriam que resolver, né? O Everton Felipe, agora chegou o Marcelo Moreno. Como você vê esse seu início desse seu ano de 2020 e se você, durante o Campeonato Mineiro, as primeiras fases da Copa do Brasil, você teve que mudar de posição, teve que se adaptar a uma outra função pelo fato de chegarem outros jogadores ao Cruzeiro? Então, eu vejo meu início de temporada muito bom, né? Eu comecei bem, né? O primeiro jogo já pude dar uma assistência para o Thiago fazer o gol de cabeça. Aí eu fui mantendo a regularidade, né? Tendo bons números, tendo boas atuações. Aí conforme foi chegando mais jogadores, também ele acabou mudando um pouco o esquema, mudando algumas peças, trocando. Então variava de jogo para jogo, né? E acho que às vezes um time precisa também ter uma estabilidade, né? Eu acho que estabilidade seria uma palavra-chave. Mas também entendo o lado também, era um momento difícil, nem jogadores de nome também estavam chegando, né? Então, aí depois a gente acabou. Mas não acho que, tipo, em questão que você falou de posicionamento, eu acho que pra mim eu gosto das duas posições ali, né? Jogando tanto centralizado quanto aberto pela direita, mas também com essa troca de posições de outros jogadores, de formações também, eu acho que acaba dando uma confundida, né, na cabeça dos jogadores, e já alguns jogos a gente ia bem, outros jogos a gente perdia, ia muito mal, então a gente conseguiu também manter a regularidade, manter um bom nível, né, então acho que esse foi uma coisa que aconteceu, né. E, cara, e para você que vai completar aí 19 anos no dia 22 de junho, certo? Isso, meio do ano. Você vai completar 19 anos, ou seja, você é um garoto. Você acabou de poder beber, de poder tirar a carteira, cara. Você
você acha que essas posições de jogar mais centralizado ou jogar mais aberto pela direita, você acha que isso tem a ver com uma casca que o jogador tem? Às vezes ter que jogar por um lado mais aberto, tem que ter uma responsabilidade maior, uma consciência tática maior, se pelo meio é mais fácil, como é que funciona isso na sua cabeça? Olha, eu não acho que uma posição é mais fácil que a outra, né? Cada uma tem sua dificuldade e tem seus benefícios também, né? Mas é uma posição que eu conheço bem, né? As duas posições ali, e hoje no futebol brasileiro, no futebol europeu também, o jogador precisa ser versátil, né? Hoje, o jogador jogando mais de uma ou duas posições também, ele acaba podendo ter mais oportunidade, acaba podendo ter mais chances. Então, mas tudo na medida certa, né? Eu consigo jogar bem no meio, também consigo jogar aberto pela direita, mas para mim não tem preferência nenhuma. Eu consigo fazer boa atuação nas duas. Manda lá, Diego. Maurício, em relação a tudo isso esse ano, foi notório para todos nós que acompanhamos, que trabalhamos no futebol do Cruzeiro diariamente, que o time teve um rendimento extremamente positivo, tanto em termos de cumprir aquilo que o Adilson estava pedindo nos treinamentos, que era o posicionamento, a posse de bola, a profundidade. A gente via que vocês estavam apresentando uma dificuldade em fazer as triangulações, mas em contrapartida, o posicionamento e a posse de bola, vamos dizer assim, estava quase perfeito. E isso aconteceu até a partida contra o Tupinambás, que coincidentemente ou não, foi a estreia de alguns reforços e foi quando mudou um pouco a forma de jogar que estava sendo preparada lá no Rio de Janeiro. Você acredita que essa mudança de jogo, a partir do momento que chegou os reforços no jogo do Pinambás, que isso prejudicou um pouco a evolução do time? Não digo em relação aos reforços, mas na mudança do estilo de jogo que não se manteve? Olha, acho que essa mudança de esquema de jogo, de posicionamento, de formação, eu acho que se você muda muito e drasticamente, eu acho que acaba tendo um efeito negativo, né? Porque você vê Barcelona, esses times, eles sempre jogam desde a base do mesma formação e por muitos anos, né? Você vê que o time do Barcelona joga a mesma forma há muitos anos, né? Então, eles já estão habituados e já sabem o posicionamento também de cada jogador com bola e sem bola. Então, eu acho que isso acaba ajudando muito, né? Você sabendo o esquema principal, né? Mas também podendo ter umas variações. Mas eu acho que conforme você vai mudando muito alguns esquemas, alguns jogadores aí, outros podem desanimar, entendeu? Eu acho que isso pode acabar sendo um ponto negativo, na minha visão, né? Mas também tem pessoas que discordam, tem pessoas que acham que é o certo, mas o certo e errado é muito difícil a gente falar, né? A gente vai em base das nossas opiniões, né? Mas eu acho que se você muda drasticamente o esquema tático, uma formação de uma equipe, e continua mudando sem ter uma cara própria para o time, eu acho que acaba dificultando bastante a equipe. E o Isso entendimento, aí né, da ficou. pessoa. Exatamente, isso aí ficou notório para gente. Depois do jogo contra o Tupinambás, o time começou a oscilar bastante, não conseguiu manter aquele mesmo padrão de jogo. Isso aí é uma visão minha pessoal, eu acho que exageraram muito na cobrança com o Adilson. Eu enxergava no Adilson um bom trabalho, enxergava que o Adilson merecia estar no Cruzeiro ainda hoje. Eu não vejo, vamos dizer assim, um trabalho tão ruim, igual como colegas da imprensa, de vários setores da imprensa colocaram, e chamou bastante atenção aquele jogo contra o Atlético, que eu tenho certeza que se o Cruzeiro saísse vitorioso naquele jogo, o trabalho do Adilson teria sequência, ele estaria aí até hoje. Qual a análise que você faz daquele jogo, que o rival chegou como o grande favorito? Muitos da imprensa, vamos dizer assim, do lado atleticano, esperavam uma goleada,
A gente que estava acompanhando ali o trabalho dia a dia, a gente sabia que essa goleada não tinha possibilidade de acontecer, que vocês estavam preparados para o clássico. O Cruzeiro jogou o primeiro tempo que resolveu esperar mais o Atlético, deu a bola ao Atlético, e no segundo tempo jogou, para mim, o melhor futebol dessa segunda passagem do Adilson, teve a oportunidade de matar o jogo, perdeu em uma infelicidade ou felicidade do jogador deles que acertou um belo chute. Como que você enxerga a atuação do time nesse jogo, a sua atuação? Como que fica isso para você na cabeça do Maurício, aquele clássico ali que ficou marcado também por muitas provocações? Olha, eu acho que não pode se falar de favoritismo, né? Porque se envolve um clássico, né? Então não tem essa de favorito, se um time é favorito e um acima do outro, né? Então eu acho que isso não houve. É claro que eles estavam jogando com a torcida deles, mas a gente estava bem tranquilo em relação a isso. A gente sabia que estava de um clássico, né? Que eles iam vir querer para tentar fazer goleada, né? Mas eles não iam conseguir. E a gente no primeiro tempo teve uma proposta de esperar mais, né? Tanto é que às vezes eu voltava muito para marcar, né? Porque estava querendo ser bem ofensivo. E a proposta no intervalo, né, que ele passou para a gente foi completamente diferente, né? A gente, você viu que ficou notado que no segundo tempo a gente já também estava mais adiantado, estava indo mais para cima, a gente estava mais tranquilo, mais solto, né? Mais confiança. A gente teve chance de matar o jogo, né? O Thiago deu uma bela cabeçada, depois o Moreno perdeu um gol, o Moreno perdeu um gol também no primeiro tempo lá, de cabeça. Mas aí no final do jogo, né? Eles tiveram uma felicidade, né? Um chute que foi na gaveta, mas a gente do jogo ali deu para saber que apesar da gente ser menino, a gente sabe da responsabilidade que é e a gente consegue reconstruir esse time, né? Então a gente mostrou a nossa vontade, a nossa garra, né? O nosso sangue que é importante agora nesse momento, né? Ter pessoas que estão a fim de querer reerguer esse clube, então foi um bom parâmetro para a torcida também, né? Infelizmente a gente teve a derrota, né? Mas agora também eu tenho que pensar positivo, né? Agora com a chegada do nosso novo treinador, esperando essa pandemia acabar, né? A gente voltar aos treinamentos e procurar evoluir para a gente poder. Porque o nosso principal objetivo é subir, né? Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir subir, então nós temos que treinar forte e pensar daqui para frente, né? Deixar o que aconteceu para trás. Cara, e quão importante foi esse jogo contra o Atlético, né? E quão grossa foi a casca que você e os outros meninos, os outros garotos da base, ganharam depois desse jogo. O que isso pode acrescentar ao longo do ano aí pro Cruzeiro? Olha, aquele jogo ali também, né, foi pra gente ter um pouco mais experiência, né, de saber como se trata um clássico, né, porque eu já estive em outros clássicos, né, mas não era o meu primeiro jogando, né, então a gente sabe, né, que clássico é clássico, não tem essa de favoritismo ou não, de torcida, não, a gente não fica muito bitolado a isso, a gente sabia que eles iam querer zoar, que eles iam querer provocar a gente, mas a gente tá focado no jogo, né? Então a gente tem que tirar proveito da nossa força de vontade, da nossa garra que foi naquele jogo, né? Para não ser só em clássico, né? Para ser em todos os jogos na temporada, porque todo jogo vai ser importante, todo jogo pra gente vai ser uma final, pra gente conseguir voltar à Série A. Boa. Maurício, e ainda em relação a esse jogo, a gente viu bastante provocações em relação à queda do Cruzeiro, e conversando aí na própria coletiva do Fábio, que eu tive a oportunidade de fazer pergunta, conversando com outros jogadores e até membros da comissão técnica, fica um sentimento assim o Cruzeiro zoava a Série B porque o Cruzeiro nunca tinha Tá caído. escutando ele? O direito de zoar a queda. Tô. Ô, Diego, parece que o Maurício não tá te ouvindo, não. Pera aí, você vai ter que repetir a pergunta. Repete a pergunta aí. Caiu aí, Maurício? Tá escutando? Pera aí, Maurício, tá ok agora? Tá ouvindo não, Maurício? Não. Bom, mas aí eu vou... não, na verdade a gente tá gravando, né? Deixa que ele faça a pergunta. Não tem essa necessidade.
Vê agora. Tá me escutando aí, Maurício? Você tá ouvindo não, né, velho? Maurício? Fala, repete. Tá escutando agora? Tô escutando. Então, a pergunta é o seguinte: em conversas com alguns jogadores, em conversa com membros da comissão técnica, e eu tive até a oportunidade de perguntar ao Fábio na coletiva em relação às provocações realizadas naquele. A gente sabe que, pela lógica, só zoa uma queda aquele que nunca caiu. E naquele jogo a torcida do rival se comportou como se eles nunca tivessem ido para a Série B. Como é que você enxergou isso aí após a partida? Então, é difícil falar. É engraçado, né, que ficam falando, né, de que o Cruzeiro caiu, né, mas eles já caíram, né, então eles sabem o que acontece, né. A gente tá novo nessa, mas vou fugir de polêmica, né, mas a gente não, eu não ligo muito para provocação, né, a gente sabe eu sei da camisa que eu tô vestindo, eu sei da história que essa camisa tem, né, então eu fico muito tranquilo em relação à provocação, eu não fico procurando saber nem escutar muito da provocação que eles ficam fazendo. É isso aí. Dá sequência aí, Paulo Pianese. Ai, eu tô dando pala. É que, ô Maurício, como eu tô fora, né? Eu não acompanhei o Cruzeiro de perto esse ano. Assisti os jogos, né? Ali até 4h30 da manhã acordado, vendo as coisas como elas estavam acontecendo. Cara, o que você imagina para o Cruzeiro para o restante da temporada? A gente já viu aí que figurões, né, como o Léo, o Fábio, o Edilson, eles já deram entrevistas falando que o Cruzeiro precisa de alguns reforços, precisa se fortalecer para uma Série B. Você acredita que, claro, um reforço nunca é mal-vindo, né? Sempre é bem-vindo. Mas você acredita que essa responsabilidade, os garotos da base estão prontos para ela ou é muita sacanagem sequer cogitar isso? Então, eu vejo uma responsabilidade muito grande, né, para só jogadores da base, né? Precisa de alguns reforços, né, pontuais, né, que se venham para realmente ajudar muito, né? Então, eu acho que se a gente manter um elenco só de garoto da base, eu acho que a gente acaba precisando um pouco mais de experiência, né, em questão de jogo, dessas coisas. Então, é claro que a gente sabe do nosso potencial, eu sei do potencial dos meninos da base, né, assim como eu também sou um menino da base, mas também reforço sempre é bem-vindo, né? Se vier um reforço, a gente vai sempre tentar ajudar ele. É claro que a gente pensa, eu particularmente penso só no benefício que o Cruzeiro vai ter, né? O Cruzeiro tem que ser o maior beneficiado, né? Então, e também tem que ter uma briga por posição, né? Sabe? Aquela disputa que acaba sendo saudável, então acaba sendo bom só bom pro Cruzeiro, né? E pra gente também, né? Acaba tendo aquela concorrência saudável, então eu acho que colocar meio time de meninos ou um time de meninos, eu acho que acaba sendo bem complicado, mas a gente sabe da nossa responsabilidade e acho que se vai vir reforço ou não, vai ser sempre bem-vindo e vai vir para ajudar, né? Que é o momento que a gente precisa de ajuda. Boa, concordo. Maurício, a gente finalizar aí na nossa, mais ou menos, a cronologia que a gente está fazendo na nossa entrevista. Depois do jogo do Atlético, teve aí o jogo com o Coimbra, que o Cruzeiro realmente não se apresentou bem e que culminou com a demissão do Adilson Batista. Como que o grupo de jogadores recebeu a notícia da demissão do Adilson, sendo que a gente sabe que todos vocês tinham comprado a ideia do Adilson, que vocês estavam ao lado do Adilson realizando aquilo que ele estava pedindo para tirar o Cruzeiro dessa situação? Eu não escutei a parte final, só repete a parte final aí.
A parte final é que a gente sabe que vocês estavam junto com a Adilson para tirar o Cruzeiro dessa situação. Como que vocês receberam a notícia da demissão? Olha, a gente fica. Eu fiquei triste, né? Mas a gente também tinha que entender o momento, né? A gente vinha de derrotas que a gente não podia perder, né? A gente veio uma derrota do CRB em casa, na Copa do Brasil, e depois a gente perdeu para o time do Coimbra, né? Então, foram jogos que a gente não podia perder, né? A gente tinha que vencer, e ainda nos dois campeonatos, né? Na Copa do Brasil, que a gente precisava ganhar para ter uma boa vantagem, e no Campeonato Mineiro para a gente poder subir na tabela e ficar em segundo ou em segundo, acho que a gente ia ficar, se eu não me engano. Então, mas a gente também entende, né? A diretoria também tem os Isso. seus, tem as suas visões, né? Do que é. Espero que esse novo treinador, que é o Anderson, né? Que já é renomado, já ganhou a copinha pelo Cruzeiro, depois teve passagem pelo Santos e vários outros clubes, e veio de uma boa início de temporada no Ceará, né? Então, é pensar para frente, né? Pensar positivo, melhorar o ponto que a gente estava errando no passado e melhorar o que a gente estava acertando, né? Então, pensar positivo e pensar para frente. Exatamente, Maurício. Aquele gol que você fez na Copa do Brasil, que foi um gol que emocionou a todos os torcedores. Aquela partida, o nosso canal não teve a possibilidade de acompanhar o Cruzeiro no estádio. Eu estava vendo o jogo de casa, também fiquei bastante emocionado. O que significa aquele gol? O que significa para você aquele desabafo? E principalmente o abraço da torcida a você que se identificou tanto com aquela emoção sua após aquele gol tão importante. Eu tenho nem o que dizer, né, da nossa torcida, né? Eu fico muito feliz e honrado de ter esse carinho dela, deles me apoiarem, deles gostarem de mim, né? Então, o que eu tenho que fazer é retribuir todo esse amor e carinho que eles estão dando para mim, né? Depositando em mim, né? Eles estão depositando uma boa responsabilidade em cima de mim, então eu sei disso. E aquele dia ali também foi um dia especial, né? Eu nunca imaginaria que eu ia poder fazer um gol de pênalti decidindo a classificação, né? Um pênalti meio errado ali, mas deu certo, né? O que vale é que deu certo, então aí depois eu acabei até chorando, né? Porque foi um momento de muita felicidade, de muito alívio, né? Que eu sabia da pressão que era bater aquele pênalti. Então, fiquei muito feliz e eu fico muito feliz pelo que a torcida vem depositando em mim, né? Que eles gostaram de mim, né? Então, eu só tenho que agradecer a eles por esse apoio e dizer que eu vou dar o meu melhor, né? Vou dar meu sangue, minha raça nos jogos para que o carinho entre eles e o Maurício somente. Ô Maurício, aqueles 12, 15 segundos da caminhada do centro do campo até a marca da Cal, quanto tempo demorou para você no mundo do Maurício? Passaram-se quantos minutos ou quantas horas? Nossa, acho que aquela caminhada ali, acho que 50 metros ali, acho que é como se fosse uns 30 minutos. Você vai pensando em tudo que você passou pela sua vida, em tudo que a torcida também deve estar pensando naquele momento, a pressão que é. Aí depois que eu consegui fazer o gol, foi um alívio muito grande, né? Você tira um peso das costas, você fica feliz e satisfeito por ter conseguido a classificação. E você conseguiu dormir aquela noite ou virou? Dormi nada, não tinha nem como dormir. Toda vez que eu faço gol, eu não consigo dormir, não. Então, meu filho, você tá com insônia esse ano, viu? Vou te contar. Uai, então. Eu espero que você fique bastante noite sem dormir esse Tá ano, então. Se Deus quiser, se Deus quiser. Aqui, e outra coisa, Maurício, fala pra gente aí como que tem sido aí essa, vamos dizer assim, essa nova era do Cruzeiro, passando por uma reconstrução, né? Não tem mais a mesma condição financeira de antes. Conta pra gente aí como que tem sido para vocês, jogadores, essas viagens de ônibus,
um pouco longas. A gente sabe que o Cruzeiro foi de ônibus lá por aquele jogo que agora me fale o nome com o Patrocinense. É isso mesmo? Não. Com Tombos, lá em Tombense. Vocês fizeram uma viagem longa para Tombos, que acabou tendo que voltar. Depois tiveram que realizar outra viagem longa de ônibus para realmente realizar a partida. Viajou para Juiz de Fora de ônibus. Como que tem sido isso para o grupo? Olha, para mim é cansativo, né? Claro que é cansativo, uma viagem longa de ônibus, né? Mas a gente que é da base, a gente já viajou muito de ônibus, né? Então, você pega a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, da base é só viagem de ônibus praticamente, né? Você pega viagem para São Paulo, para Rio, para São Paulo, que é 8 horas de ônibus praticamente, para o Rio de Janeiro, que é 6 horas de ônibus. Então, eu já tô meio acostumado, né, com viagem de ônibus, né, já desde a base a gente vem viajando de ônibus, mas é claro também com a rotina de jogo de meio de semana, de final de semana, tudo perto um do outro acaba sendo um pouco desgastante, né, mas a gente também tem aqueles aparelhos da fisioterapia que acaba ajudando bastante a gente também, que recupera mais rápido, então a gente eu tenho que pensar dessa forma que não é uma desculpa, né, claro que não é uma desculpa, mas também é cansativo, né? Mas a gente também entende o lado do clube, né? Então eu vejo como uma coisa tranquila, né? Se tem que viajar de ônibus, a gente viaja de ônibus sem problema algum. E é isso. E aqui outra coisa, a gente tomou um susto aí, deve há mais ou menos uns 15 dias atrás, principalmente eu, e recebi a notícia por WhatsApp que o Maurício estava sendo vendido por 12 milhões de euros para um time da Inglaterra. Aquilo ali, a gente já toma um susto, né? Pô, vai vender nosso melhor jogador, o campeonato nem começou. Fui correr atrás da notícia, vi que se tratava de uma fake news. Como que você recebeu essa informação e como que você enxerga aí essa disseminação de fake news aí, que a gente pegar a notícia e apurar para ver se realmente é verdade ou mentira? Olha, eu não recebi nenhuma informação verídica, né? Eu só vi que um amigo meu, ele chegou, me perguntou se já tinha proposta, se eu estava vendido, que estavam falando que eu estava vendido já por 2 milhões de euros e que isso, que aquilo. Eu falei, mas não tem nada, eu não recebi nada, não fiquei sabendo de nenhuma proposta, como que eu já vou estar vendido, então, mas eu não sei se tem nem sondagem, então, mas eu fico super tranquilo em relação a isso, né? Eu sei que claro que se um jogador tem destaque, ainda mais na equipe que é o Cruzeiro, né, que tem visibilidade, vai haver sondagem, vai haver conversas, mas eu não quero muito saber disso, né? Eu deixo para meus empresários esse assunto e com a diretoria, mas eu estou feliz no Cruzeiro. Eu quero continuar no Cruzeiro, continuar fazendo, continuar não, né? Fazer história no Cruzeiro, né? Que é um clube que abriu as portas para mim, então eu quero fazer história, quero marcado nesse clube, então questões de sondagem, de propósito de ser vendido, eu não sei de nada ainda. E eu acho que nem deve ter nada. Meu empresário não falou comigo sobre nada e eu tô focado só no Cruzeiro. É isso aí, graças a Deus, foi uma grande preocupação, porque senão a gente não pode perder esse ano, não. Se tiver de ir embora, deixa pro ano que Os vem. caras soltaram que eu tava vendido, eu nem tava sabendo. Os caras é maluco, velho. Ô, Pianete, dá sequência aí pra gente entrar na nossa reta final da nossa entrevista aí. Manda aí a sua penúltima pergunta. Bom, eu sou. A gente falou muito de futebol, né? E como bom jornalista, às vezes eu gosto de fugir, pegar uns outros lados assim. Ô Maurício, me conta um negócio. Se não fosse para ser jogador de futebol, você seria surfista? Olha, eu sei surfar, viu? Eu É manjo, mesmo? viu? Eu A manjo. história que chegou para mim é que nem o jacarezinho você conseguia pegar, tomava altos caldos. Que jeito, pô, eu sei surfar. Eu aprendi desde moleque, né? Meus pais têm casa na praia, né? Então a gente desde pequeno, em feriado, em férias, a gente acabava indo pra praia. E o meu irmão mais velho é o que costumava ir comigo, né? Ele sabe surfar bem.
e ele vinha me ensinando, né? Então, desde pequeno já vinha mais como um hobby, né? Mas acho que né, eu não sei se daria certo, não. Eu tinha que ir na praia, né? Eu não sei se daria muito certo, não. E você acha que faz muita falta ter uma praia lá em BH? Ou você já não é tipo o Renato Gaúcho, assim, que o Ronaldinho Gaúcho também, que precisa de uma praia para viver? Como é que é? Não, é bom ter uma praia para relaxar, né? Para distrair um pouco, para ficar um pouco na areia, para curtir um pouco o mar. Mas como o BH não tem praia, a gente tenta curtir com os amigos mesmo, né? Fazer uma resenha, jogar um videogame. Uma resenha entre amigos é sempre bacana. Eu sempre procuro juntar meus amigos para gente jogar um FIFA, para ir num kart, para jogar um paintball, para fazer algumas coisas para distrair um pouco, para curtir um pouco também, né? Esses momentos que a gente tem de folga, assim, é sempre bom dar uma descansada na mente e procurar fazer umas coisas legais. É isso aí, cara. BH não tem praia, não, tem que Ô, arrumar Maurício, outro hobby. Diego? realmente a praia faz muita falta. A praia realmente faz muita falta. Eu morei no Rio por 12 anos. Estou de volta a Minas Gerais aí já tem quase 5 anos. A praia é uma. Para mim, eu sinto bastante falta. Vamos combinar um dia aí, quem sabe, hein, Maurício? Se você sabe surfar mesmo em águas cariocas. Bora, Combinar uma ida ao Rio de Janeiro bora o aí, quem sabe, desafio. numa folga. Bora um desafio, pô. Uai, eu também arranho um pouquinho no surf ali, não sou completamente cego, não. Dá para equilibrar na prancha, pô. Vamos ver então. Vamos marcar isso aí. Fica entre vocês dois aí. Vamos Eu sim. abro E minha aqui? Heineken lá da beirada da praia mesmo. Ô Maurício, a gente sempre te acompanha pelas redes sociais. A gente já viu aí você curtindo um baralho através dos stories, você curtindo FIFA, igual você falou, você dando um pique impressionante, um pique que outro dia eu vi você dando na rua. Eu acredito que deva ser próximo da sua casa. Como que tem sido para você aí esse confinamento? O que você tem feito mais durante esses dias em casa? Como que você está cuidando da boa forma? Você mantém uma rotina diária de preparo físico? É um dia sim, um dia não? Como é que tá isso aí? Então, né, nesse confinamento, nessa quarentena, né, tá sendo bem difícil, né, que eu não, muito ruim ficar sem sair de casa, né, ficar só dentro de casa é um pouco entediante, né, mas eu procuro sempre fazer minhas coisas, né, sempre procuro treinar, né, tento pegar as coisas aqui da, dentro que dá, né, tem que fazer uma academia aqui em casa praticamente, pega a ração de cachorro, coloca nas costas para fazer agachamento, pega várias coisas, corre na rua. Tem que dar um jeito para fazer exercício, mas eu procuro fazer todos os dias, sim. Sempre é bom manter a forma física, né? Para quando chegar. A gente sabe que vai perder um pouco, né, da forma física, que não tem como, né? Porque é muito diferente de treinar em casa do que treinar no clube, mas é para não acabar perdendo tanto e tá em boa forma para quando voltar. E eu sempre procuro também me distrair também, né? Jogar um FIFA com amigos meus, online, jogar um baralho, né? Jogar essas coisas aí que acaba distraindo também, né? Que às vezes não tem muita coisa para fazer em casa, né? Tem que procurar coisa para fazer, né? Treino de boxe ajuda também, não Isso ajuda? aí. Cara, ajuda, viu? Tô ba- eu já sei lutar, já. Tô aprendendo. Como é que é? Não ouvi. Já sei lutar já. Ué, mas preso dentro de Ó, casa, tem essa, que descontar raiva em alguma coisa. Bom, essa posso fazer minha quarentena última serviu aqui, para Diego? surgir o Maurício Boxeador, hein? Pode. Ai, ai. Não, mas aproveitando aqui, já colocamos o Maurício no surf, no boxe. O que é isso? Deixa o menino concentrar no futebol. Ô Maurício, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Foi um bate-papo muito agradável. Era justamente o que a gente queria, uma resenha, né? Cara, queria que você, como última coisa,
você se dirigisse à Nação Azul, porque o torcedor cruzeirense, tal como você expressou seu sentimento aí pelo rebaixamento e tudo, o torcedor do Cruzeiro tá bem chateado, tá sofrendo muito, principalmente com as coisas extra-campo, muito mais por conta de coisas extra-campo que derrubaram o Cruzeiro, né? Queria que você desse uma palavra aí pro torcedor nesse momento de quarentena, que a gente tá sem futebol, tá sem nada, vocês estão sem treino, tudo muito parado. É um pouco de paciência, né? Porque não tem como ver futebol agora, né? Então a gente tenta buscar futebol toda hora, né? Mas a gente também, como eu também tava vendo vários jogos do Cruzeiro aqui, mas o que eu tenho que falar para a Nação Azul, né? Que confie no nosso trabalho, né? Que a gente vai dar nosso melhor para reconstruir esse clube que é gigante, que eu tanto amo. Então é que a gente vai dar a volta por cima e vai voltar melhor ainda do que quando a gente caiu. Boa, meu Golden Boy. É isso aí, Maurício. Uma honra, um prazer tê-lo aqui. Tivemos a oportunidade de dizer, eu tive a honra de fazer a sua primeira entrevista como profissional. Sempre que a gente se encontra, a gente troca uma palavra ou outra. Gostaria de falar a você, em nome do torcedor cruzeirense, que coloque em você a esperança de ser o nosso grande jogador esse ano. Você já é. A gente espera que você consiga manter e evoluir ainda mais quando o futebol voltar. A gente deseja toda a felicidade do mundo, tudo de bom sempre. Um grande abraço e a torcida celeste confia em você, confia no seu futebol. Mantenha-se focado que esse ano será o ano da reconstrução e o ano do Maurício. Amém, muito obrigado aí por esse bate-papo aí que foi muito bacana. Obrigado pela oportunidade, né, de estar conversando, né, de também estar, que vai fazer. Foi um momento muito bacana, né, de poder relembrar maus e bons momentos, né. Então, te espero que esse seja bom para todos nós do torcedores e que fazem alguma coisa pro Cruzeiro, né, em prol do Cruzeiro, né. Então, que seja um ano abençoado para todos nós e tamo junto. Obrigado aí pelo apoio. É nóis. É nóis. Beleza aí, Maurício? Tamo junto. Um grande abraço. A gente espera poder contar com você aqui numa próxima oportunidade, em que seja em breve aí a sua volta aqui, que seja em breve também o seu retorno aos gramados e o retorno do futebol, que a gente já não está aguentando mais briga de É futebol. foda viver sem futebol mesmo, você é louco. Mas valeu, tamo junto. Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano pra gente aí. Grande abraço aí, muito obrigado, com Deus. Grande Valeu, abraço. Maurício. Abraço, cara.